Olá, queridos alunos, estamos de volta mais uma vez e agora para a segunda unidade. Nesse momento trabalharemos conceitos básicos em análise do discurso. São conceitos de extrema relevância para compreendermos uma metodologia posterior. Os objetivos dessa unidade é apresentar teoricamente as categorias de linguagem, de enunciação, de discurso, sentido, efeito de sentido e ideologia. Também trabalharemos noções de formação discursiva, memória e interdiscurso, sujeito, polifonia, heterogeneidade e dialogismo, que são conceitos centrais para a AD. Também o objetivo é descrever algumas noções teóricas da análise do discurso e fornecer categorias discursivas que serão utilizadas nos capítulos posteriores. Vamos lá então? Partiremos dos conceitos iniciais, os conceitos básicos, conceito de linguagem, conceito de enunciação e discurso. Vamos olhar para os estudos discursivos como por uma perspectiva diferenciada. Nós verificamos que a linguagem não pode ser vista como no estruturalismo, né? Uma linguagem que ela tem uma forma e um conteúdo que são analisados, abordados separadamente, sob perspectivas diferentes. Na análise do discurso, nós olhamos para a linguagem em processo, como acontecimento. Essa é uma diferença básica entre o estruturalismo e a AD. Outro conceito de relevância para esse momento é o conceito de enunciação e enunciado. Qual a diferença entre enunciação e enunciado? Bom, uma forma bem didática de nós entendermos essa relação entre enunciação e enunciado é, respectivamente, olhando para a enunciação enquanto processo de fabricação e o enunciado como produto. Enunciação, processo, enunciado, produto desse processo. Assim, a linguagem, enquanto discurso, ela é interação, é um modo de produção social, uma forma de agir sobre o outro. Bom, se você verificar na página 49 do seu livro didático, você irá encontrar 10 conceitos, características e peculiaridades do discurso. Dê uma olhada em cada um destes conceitos, estude com paciência, revise estes conceitos, que eles serão necessários para uma abordagem futura. Esses conceitos são dados por Charadot e Maguignot em sua obra de 2008. Nós temos uma ordem de 10 conceitos, desde a natureza transfrástica do discurso, o fato dele ser contextualizado, assumido, interativo, uma forma de ação, concebido e regido por normas, é dialógico, polifônico, heterogêneo, consequentemente, e é assumido em um interdiscurso e, por fim, orientado. São 10 características, peculiaridades que nós precisamos focar o nosso olhar e meditar um pouquinho nestas concepções aí. Outros conceitos importantes: sentido, efeito de sentido e ideologia. São conceitos que vão permear toda a análise do discurso. O sentido, ele não está nas palavras propriamente. O sentido, ele atravessa as palavras, ele passa pelas palavras. E está condicionado socio-historicamente pela formação discursiva do enunciador. O discurso, ele é revelador de uma posição ideológica e seu efeito de sentido está relacionado às disputas em torno de forma de interpretar a realidade. Nós concebemos a realidade por meio de imagens, pela memória e pela imaginação. E o discurso, ele é interpretado quando nós olhamos para esse real da linguagem. Bakhtin trabalha uma concepção bastante produtiva de ideologia. Ele postula que todo signo ele é ideológico por natureza, ou seja, tudo que é ideológico é um signo, e sem signos não existe ideologia. Ele fala também que tudo é ideológico e possui um significado, e esse significado remete a algo situado fora de si mesmo. Vamos entender, queridos alunos, a ideologia como sendo uma rede de conceitos que se materializa no discurso. Portanto, a gente verifica a ideologia como algo materializado na linguagem. Outro conceito também relevante é a de formação discursiva, memória e interdiscursos. São 3 conceitos que caminham juntos. Para Foucault, a formação discursiva pode ser entendida como o conjunto de enunciados marcados pelas mesmas regularidades, pelas mesmas regras de formação.
Assim, a formação discursiva se define por sua relação com a formação ideológica. Então, nós temos uma rede de regularidades, essa regularidade ela vai culminar na formação discursiva, levando, por fim, à formação ideológica. A ideia de memória ela é muito relevante também, tratada e adaptada por Pechet. Para Pechet, o esquecimento como um fator também de interpretação na análise do discurso. O esquecimento 1, o esquecimento 2. Nós temos uma memória discursiva e quando nós falamos, nós olhamos para um passado de acumulação de uma memória histórica e nós nos situamos enquanto sujeitos falantes dentro dessa concepção de memória discursiva. O interdiscurso é a presença de diferentes discursos vindos de diferentes momentos da história e de distintos lugares sociais. É o conjunto do dizível, histórica e linguisticamente definido. Nós olhamos para o interdiscurso como uma espécie de memória, né? Como já falei, algo que foi dito no passado, uma forma que é trazida, ela é evocada para o momento discursivo do qual o sujeito se dá conta. E quem é esse sujeito na análise do discurso? Como já falamos na primeira unidade, ele não é aquele sujeito acabado, delimitado, um sujeito homogêneo. Para a análise do discurso, o sujeito, ele é o sujeito da psicanálise. Lacan fez uma releitura do inconsciente de Freud e chegou à concepção de que o sujeito ele é clivado, ele é cindido, ele é um sujeito dividido, ele é atravessado por discursos, por um inconsciente. E isso o diferencia, né? Essa concepção é bastante diferenciadora do estruturalismo linguístico. Nós não podemos olhar o conceito de sujeito como a gramática apresenta, sujeito composto, simples, determinado. Aqui a concepção de sujeito não é aquela concepção cartesiana de sujeito homogêneo, não, acabado, não. Não é um sujeito pronto, mas é um sujeito em processo de construção. O sujeito da análise do discurso, ele é um ente histórico, social e descentrado. Por que descentrado? Porque ele é cindido pela ideologia e pelo inconsciente, como acabamos de falar. E ele é histórico porque não está alienado no mundo que o cerca. Ele pertence a esse mundo. Ele está situado num contexto sócio-histórico. Porque ele não é um indivíduo. O sujeito ele não é entendido como o indivíduo, mas como um ente social, mas aquele que é apreendido num espaço coletivo. Outros conceitos importantes, meus queridos, é o conceito de polifonia, heterogeneidade e dialogismo, que já foram pincelados na primeira unidade. São conceitos aí abordados com bastante profundidade por Mikhail Bakhtin. Bakhtin ele fala das múltiplas vozes no discurso, a polifonia, que é a presença de outros textos dentro de um texto causado pela inserção do autor em um contexto determinado. Mas o que se entende por heterogeneidade? Olha, Bakhtin ele entende que o eu ele é confirmado pelo outro, ou seja, há mais de um sujeito na concepção do enunciador, do falante. Para esse teórico, a linguagem ela é heterogênea, o que implica dizer que o discurso ele é construído a partir do discurso do outro. O meu discurso ele é atravessado pelo discurso do outro, pelo que já foi dito e também pelo que foi silenciado. Quanto ao dialogismo, Bakhtin destaca que a relação dialógica é uma relação de sentido que se estabelece entre enunciados na comunicação verbal. Ok? Esta unidade ela é uma unidade conceitual. É preciso que nós voltemos para cada um destes conceitos, entendamos com bastante cuidado, com zelo, cada um destes conceitos, para que na unidade posterior e em estudos subsequentes você não encontre dificuldades na realização de análises de textos e de discursos. Okay? Deixamos algumas recomendações para você, as mesmas da unidade 1, quais sejam, resolvam os exercícios, as duas questões discursivas. Nós temos uma leitura complementar também, um artigo bastante produtivo, intitulado As Marcas do Sujeito na Língua, análise da categoria da pessoa e da não pessoa em tiras. Leiam esse artigo e façam também aí, resolvam a questão proposta. Ok? Aqui finalizamos por hora e nos veremos na terceira unidade. Até lá!